Problemas técnicos resolvidos. Vamos só... Rodolfo. Eu não sei como que eu faço pra ver quem tá aqui no YouTube, pra gente poder ver as carinhas. Meu irmão também entrou, Renan. Hoje vai ser bom, hein? Tragam a água, porque hoje o assunto vai ser sério. Estávamos com uma participante aqui nos bastidores, aqui atrás de mim. Tô um pouco torta aqui, mas eu acredito que dê pra vocês me verem. Se às vezes eu olhar pra baixo, né, até porque eu tô com muitas câmeras. Esse cenário hoje deu muito trabalho. Quase perdeu. Não pode perder. Como que você vai perder, né? Então, quem puder me ajudar, o pessoal que estiver no YouTube, puder falar assim, Camila, no YouTube tem tal pessoa, eu não sei como eu vejo, tá? Essa parte eu não me adaptei ainda. Mas eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, porque combinei 8h20, mas sabia que poderia acontecer alguma questão. A gente tá bem desde cedo tentando resolver as coisas, para tudo fluir bem e a gente conseguir hoje ter um encontro bem bacana. E é o que a gente espera aqui hoje, tá? Isso aí. Vamos trazer um assunto bem bacana pra gente poder fazer esse Instagram, esse YouTube movimentar, né? Então eu vou esperar só mais um pouquinho, mas assim, pessoal que tá entrando agora, eu vou olhar um pouco pra cá e um pouco pra cá. Como eu disse, tô com muitas câmeras pra gente conseguir fazer disso, né, uma informação. Nós somos aqui, vamos dizer, uma rede de informação para que mais pessoas tenham acesso às informações, né, aos conteúdos que a gente está passando. Então, o meu intuito aqui hoje é, de alguma maneira, trazer um novo olhar para você na sua dinâmica familiar, pessoal. Então, vai ser bem bacana o encontro. Não quero demorar, eu quero ser o máximo que eu puder breve, até porque a gente sabe, já são 8 e pouquinha, né? Mas vou esperar um pouquinho mais o pessoal Dalton. Eu não consigo ainda ver quem tá aqui no YouTube, porque a gente acabou também desmembrando pro YouTube, né? Carol também entrou, a Lili também entrou, a vó Tita. Ih, gente, família também vem em peso. Falar de família, nossa família também vem, né? Então já pega de vocês, já senta aí do lado, ou põe estratégia quando eu quero que todos ouçam o que eu tô falando, ou que a família ouça o que eu tô ouvindo, é eu colocar o áudio mais alto. É aquela indireta assim pra pessoa. Ainda fico perto da pessoa com o áudio bem alto pra ela poder ouvir o que tá sendo falado, tá? É assim que a gente faz. Que a gente tem estratégia pra fazer as coisas acontecerem, né? O importante é acontecer. Fiz uma gambiarra aqui pra segurar esse outro telefone aqui do pessoal do Instagram. Jenny também entrou, Tarsila. Vou esperar só mais um pouquinho, gente. Vamos, porque o assunto vai ser bacana. A gente vai trazer um assunto assim bem importante, né? Que é o padrão de comportamento familiar. Aí vocês vão poder entender um pouco sobre esse tema. A gente vai poder hoje conversar. O pessoal do Instagram, do YouTube, eu não consigo saber quem tá online aí, porque eu só vejo o número de participantes. Então alguém, se quiser falar alguma coisa aqui, como é que eu vejo, eu descubro. O pessoal do marketing me ajudou o dia inteiro pra muita coisa, mas eles têm vida, né, gente? RMBT, obrigada, inclusive eles estão aqui acompanhando a gente. Agradeço por toda a ajuda, senão a gente não ia fazer isso, né? Vamos lá. Deixa eu aguardar mais um pouquinho. Só queria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo bem, se vocês me ouvem. Pessoal do YouTube, se estiver me ouvindo. É interessante vocês darem aquele ok, assim, né? Pra gente poder... 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 Pra
iniciar. E aí, vamos lá. Eu queria que, sim, antes da gente iniciar, como é que tá o tempo por aí, onde vocês estão? Eu ia ler. Estou ouvindo muito bem, sim, Jenny, certinho, pra você ver que até eu comecei a repetir, né? Mas como é que tá o tempo por aí onde vocês estão? Eu tenho pessoas de vários lugares, né? Tem pacientes meus que também vão participar. Então a gente vai ter um movimento aí de pessoas de vários lugares, né? Tá, perfeito, Lili, que bom que o som tá bom. E o tempo por aí, gente. Aqui começou a ventar. Eu acho que isso também prejudicou um pouco a estrutura. Eu tava num cenário, tive que mudar para um outro pra gente poder ter mais facilidade, né? Não ficar travando. Então a gente vai começar a falar. Olha, eu ainda vou segurar assim uns 2 minutinhos, tá? Só para o pessoal entrando pra gente não perder nada. Porque todos os assuntos que a gente vai abordar, vocês vão ver que um vai conectar o outro. Principalmente pra gente começar a falar dessa questão que é o padrão. Comportamento é a questão da família, tá? Então, só pra adiantar aí, a Aline chegou. Bem frio aí em São Paulo, né, Jenny? Imagina, aqui no Rio começou a gelar, minhas mãos estão ficando até já um pouco gelada. Mas vai dar certo. Kelly também entrou. Keila que entrou. Thiago também. Thiago Lopes. O pessoal que trabalhou comigo. Ó. Vamos lá. A gente então vai começar já a falar. Então assim, se vocês quiserem pegar uma água e no banheiro para vocês não perderem nada e usar aquela estratégia pro companheiro, companheira, a mãe, o filho, ouvir, deixa altinho, entendeu? Que aí é essa estratégia que a gente utiliza para a pessoa poder ouvir o que vocês precisam que elas ouçam, que vocês querem que elas entendam, né? Porque a gente pode querer que elas entendam, mas se elas vão querer colocar em prática, se vai fazer sentido para elas já é outra questão. Mas a sua parte é fazer que é passar aquela informação que a gente está abordando aqui hoje, tá? Então, assim, só para adiantar, é um assunto que vai bater. Não tô vindo hoje aqui. Vocês sabem, quem tá comigo aqui já há um tempo, até meus pacientes, eles pedem muito. Camila, por que você não faz live falando, grava vídeo? Gente, eu tô me adaptando a esse cenário tecnológico. E as pessoas falam, fala mais sobre o assunto, vai. Mas assim, é muita correria. Hoje a gente tá com outros treinamentos. Inclusive aproveitando aqui, pessoal, já adiantando, pessoal que tem o intuito de fazer um emagrecimento saudável, consciente. A Vanessa Rangeli, prestem bem atenção, vocês vão estar tendo a possibilidade de participar de um evento gratuito agora, então corre lá também depois, agora não, agora estão comigo, lá na página dela para vocês poderem participar. E tem muita coisa bacana. Não é porque eu também estou participando, mas vai ter coisas bem legais aí, ajudando a quem hoje vive na briga com a balança. Então imagina, ter a nossa responsável hoje pelo emagrecimento de tantos famosos, podendo ajudar vocês também, vai fazer uma diferença grande, né? Tá, vamos lá então. Eu vou começar então, eu não vou conseguir divulgar aqui um pouco sobre a questão da... A Nair também entrou, Tarsila, tem pessoas que estão no YouTube, então tem pessoas que estão aqui comigo, como eu falei, né? Então assim, eu queria muito compartilhar com vocês o slide de hoje, mas eu vou fazer dessa maneira que eu tô fazendo aqui, só pra gente bater papo, pra não ficar aquela coisa assim, né, com muita informação. Então eu vou falando, vocês vão falando aqui também. Se em algum momento eu parar de olhar pra cá um pouco... porque a amiga aqui tem um déficitzinho assim, de atenção, hiperatividade. Então, para a gente não prejudicar, né, o nosso cenário, a gente vai fazer o quê? A gente vai focar aqui na informação que é importante para a gente trabalhar hoje, tá? Vou pedir uma ajuda aí para quem entrou, né? Marilene. Quem é Marilene? Minha mãe. Falei que quando o assunto é família, a nossa família também vem para ouvir. Até para falar assim, gente... Como assim, né? Já manda todo mundo pra terapia. O bom que família, depois de um tempo, já aceita, né? E todo mundo faz sua terapia.
Mas o que eu ia falar com vocês é o seguinte: se vocês puderem pegar, compartilhar o link aqui dessa live com outras pessoas, né? E também vocês que estão no YouTube, compartilhar com o pessoal de vocês, porque teve um link anterior que tinha dado um problema, tá? Então eu vou começar um pouquinho. Acredito que a gente vai conseguir deixar gravada, mas assim, não vou garantir. Então o assunto é hoje, é agora, tá? Quem foi no banheiro, quem pegou água? Pegaram suas águas? Quem pegou água? Quem pegou uma água aí? Pra poder ouvir? Pra poder conversar? Nair, como é que tá o tempo por aí? Nair também fala de longe. A Aline também. A Aline pegou água. Então vamos lá, vamos iniciar então um pouquinho pra gente não demorar, a gente não ficar aprendendo, né? Acabou que a gente atrasou um pouco, como eu expliquei, né? Até pra adiantar pra vocês, a gente teve um problema com relação aqui ao equipamento, tinha dado um bug, e aí a gente conseguiu, né, resolver, e agora a gente tá aqui. Tá calor aí, né, Aline? Aqui não tá não, aqui tá frio, que eu tô com as mãos até geladas. E a gente conseguiu resolver, por isso que demorou um pouquinho aí, a gente estava marcado para 8h20, mas a gente está começando agora, e isso importa, né, gente? Vou pedir uma ajuda para a RMBT, gente, estou no marketing, vou falar novamente do meu marketing, RMBT, sem vocês não dá. A Clínica Veterinária RRCC, que é RCC, né? Eles estão para participar, se você puder marcar eles aí pelo Instagram, porque eu acho que eu vi o link antigo, e pode ser que eles estejam tentando e não consigam. Obrigada. Então vamos lá, vamos então falar um pouquinho sobre o nosso assunto. Boa noite, Su. Boa noite, Monique. Que bom estar com vocês. Vamos então iniciar a nossa conversa, né, de hoje. Vou falar conversa porque eu acho que fica melhor, né, pra gente poder deixar isso assim mais confortável para vocês falarem, para vocês perguntarem, né? Então, vai sim. Uma pessoa perguntando se vai ficar gravado. Tá. Então, o que acontece? A Vogue Estética entrou. Gente, viu a déficit de atenção? É assim. Olhou qualquer coisa, desvia, mas a gente volta pra cá, tá? A Rai também entrou. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho então sobre o assunto, tá? Por que eu escolhi esse assunto trazer aqui hoje? Na semana retrasada, chegou um momento da minha semana com um paciente e eu fiz alguns relatórios e todos os meus pacientes, eu posso dizer assim, todos é muita coisa, né? Mas eu posso dizer pra vocês que 70% tem questões que envolvem questão familiar. Muitos envolvem questão familiar. E assim, explicando já um pouco para quem ainda não me conhece, né? Quem já me conhece já ouve novamente, mas quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Coelho, sou psicóloga clínica, mas trabalhei também 10 anos na área organizacional, então fazia toda a parte, né, de mapeamento. Inclusive tem profissionais aqui que trabalharam comigo na minha equipe, no meu time. Olha, que eu tenho a honra de falar que eu fiz aí toda a seleção deles. Mas qual é o ponto importante, né? Quando eu escolhi fazer a psicologia, o meu intuito era ajudar pessoas a lidar com suas questões pessoais. Né, Juliana, a Vogue aí também tá, Vogue Estética, a Lili também entrou. Então a gente tá com um time aí de psicólogos, de esteticistas, a gente tá com um time bem bacana aí hoje. Mas, então meu intuito era ajudar pessoas a lidar com questões que traziam para ela sofrimento de alguma maneira, né? E aí, assim que eu finalizei a minha formação, fiz uma especialização, que é a terapia cognitivo-comportamental, então hoje eu sou especialista na área. E a gente vai se identificando com algumas demandas, né? Então, hoje, um dos meus maiores retornos, vamos dizer assim, de pacientes, são pacientes com ansiedade, depressão e questão da terapia familiar, né? Conflito familiar.
mas também trabalho com o público, que é um pouco mais reduzido, pela demanda, pessoas que têm transtorno de personalidade, tá? Então, pessoas que às vezes, exemplo, que tem aí uma pessoa histriônica, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, que é o limítrofe, né? Pessoa que tem um transtorno de personalidade paranoide. E eu gosto de lidar com esses pontos, porque a gente sabe que as pessoas não buscam um serviço psicológico se não estiverem sofrendo de alguma maneira. Mas um ponto que eu já vou deixar aqui pra vocês, que a gente gosta de esclarecer, é que psicoterapia não é pra doido. Vamos falar assim já aberto, né? O que eu quero dizer pra doido? Não existe gente doida. Se doida é um termo que a gente usa que é até um pouco pejorativo. Psicoterapia é para todas as pessoas que estão de alguma maneira sofrendo. Dentre as pessoas que têm algum quadro psíquico mais agravado, a gente está falando de um transtorno mental, que traz aí, né, uma condição bem delicada para a pessoa, mas pessoas também que têm um quadro, às vezes, de uma ansiedade, uma depressão, e que é tão importante quanto. Ou uma pessoa, de repente, que está com burnout, uma pessoa, de repente, aí que está com uma questão de problema no relacionamento, uma pessoa que está com problema na autoestima. Então a psicoterapia ela vai englobar N aspectos para ajudar a pessoa naquilo que está trazendo algum tipo de desconforto, sofrimento, de que alguma maneira está aí prejudicando ela, tá? Então só para adiantar qual é o nosso ponto desse início aí, vocês entenderem também, né, quem é a profissional que está aqui hoje com vocês. Tem um ditado que eu falo que é santo de casa não faz milagre, né? Minha família tá aqui, já falei pra vocês, já adiantei. E hoje eles estão aqui participando aí e olhando um outro lado meu, né? Porque geralmente eles não conseguem acompanhar, né? Eles não conseguem acompanhar o que eu faço no dia a dia, até porque é um trabalho sigiloso. Mas não vamos mais perder tempo, já falei, deu tempo de entrar pessoas, quem não entrou, não entrou, mas eu tenho 18 pessoas. 18 pessoas aqui e mais 4 pessoas no YouTube. São pessoas que podem estar repassando para outras pessoas essa informação, que é o mais importante. Esse é o mais importante, tá? Então vamos lá, Michele também entrou, aproveitando aí para pegar o gancho. Temos muitos psicólogos aqui hoje também. Rayane, Michele, Liliane, Rodolfo, nosso personal maravilhoso. Então, gente, o assunto de hoje é padrão de comportamento familiar, né? Lembrando que eu vou olhar às vezes porque eu tô com algumas câmeras, tá? Mas a gente vai fazer da melhor maneira para eu conseguir estar conversando. Se tiver alguma pergunta que eu não consiga responder aqui, é porque eu já adiantei que a gente tem um déficitzinho de atenção. Então, para eu não ficar lendo e parando, eu vou fazer o seguinte, vou só me concentrar no que eu vou falar e em algum momento eu dou uma olhadinha assim para ver se alguém falou algo pertinente a isso. Se for algum assunto que vocês queiram entender com mais precisão, que não está aqui hoje no nosso encontro, eu vou responder depois. Acho que fica mais fácil, tá? Pra gente não perder mais tempo. Então, vamos lá. Primeiramente, por que esse tema? Né? Então, porque o tema, as pessoas estavam trazendo essa questão familiar, então eu comecei a perceber que os assuntos estavam muito próximos e sempre batia na dinâmica familiar, né? Quando eu digo dinâmica familiar, a gente muitas vezes acaba olhando por um viés de que família é o pai e a mãe e de repente o irmão, quem tiver, né? Mas a gente está falando da dinâmica familiar das pessoas que moraram com você ou que moram, tá? Então, às vezes você foi criado pelo seu pai, ou pelo seu tio, ou por um vizinho, não importa, mas a pessoa que você identificou, que de alguma maneira foi a sua referência familiar, tá? Foi porque de repente ela já não faz mais parte da sua vida, de repente você se mudou, de repente essa pessoa não tá mais aqui, tá? Mas a dinâmica familiar a gente quer falar pessoas no qual foram participativas no seu crescimento, ou seja, na sua infância, na sua adolescência e ali para a partezinha adulta, tá? Então vamos nos ater aí a esse ponto do que é essa dinâmica familiar. E quando a gente fala sobre comportamento padrão familiar,
a gente está falando de uma repetição de comportamento. Por que um padrão? Porque é como se aquilo ali fosse característico da família. Vou dar um exemplo aqui e eu quero que vocês sintam à vontade para também trazerem algum que de repente vocês tenham na família de vocês. Vou falar o exemplo da minha família. Olha, já expondo aí, né, a família aqui para vocês. A minha família, todos têm uma mania que é problemas com claridade. Então, a gente vai dormir, independente do lugar que seja, até mesmo um lugar escuro, a gente pega um paninho e coloca no olho. Não tô falando de colocar aquelas máscaras para dormir, tô falando de paninho mesmo. E isso não é só eu que faço, para vocês entenderem o que eu quero dizer com comportamento padrão. Quem faz? Eu, né? Minha mãe, meus irmãos, eu falo de 3 irmãos, né? Comigo sou a terceira. Eu tô falando também da minha avó, das minhas tias e das minhas primas. E eu tenho aqui essa família para comprovar para vocês. Todo mundo tem um paninho que dorme. O que eu quero dizer? Que a minha família tem esse padrão. A gente foi vendo, foi fazendo sentido, a gente foi passando. Ainda que em algum momento, em alguma geração, isso seja questionado. O assunto de hoje, a gente fala sobre esse ponto do padrão familiar, aquilo que vai se repetindo, tá? Então, o que seria o comportamento, gente? Até pra gente poder entender antes de falar também desse padrão, né? Marlene tá horrorizada aqui com a entrega da família. Ainda bem que todo mundo faz terapia, então todo mundo vai aprender a lidar bem com isso. O que seria essa questão do comportamento? Comportamento nada mais é da nossa maneira de agir, a forma que a gente age, que a gente se comporta mesmo, a maneira que nós agimos. Exemplo, eu tô aqui falando com vocês, ó, olha como é que eu tô fazendo, tô mexendo as mãozinhas. Esse é o comportamento que eu estou tendo, tá? Só que muitas coisas vão acontecendo sem que a gente se dê conta. E hoje, por que eu falei que hoje a gente ia fazer um encontro para movimentar hoje isso aqui? Ou principalmente para movimentar vocês na casa de vocês. Lembra da dica do início, coloca o som alto pro marido, pra esposa, para quem quer que seja, pro pai, pra mãe, pra tia, pro avô, pro periquito, ouvir. Pra gente começar a fazer essa família perder esse padrão. E que muitas vezes não é apenas um padrão saudável. Muitas vezes é um padrão bem prejudicial, tá? Então vamos lá. Então, entendendo aí do que é comportamento, todo mundo ficou ok? O que é o comportamento? Nossa maneira de agir. A maneira que nós agimos significa a maneira que nós nos comportamos. Então, comportamento é a forma que eu ajo, tá? E aí, quando eu falo a questão da família, como eu já iniciei, é aqueles que fazem ou fizeram parte da sua dinâmica familiar. Tios que moraram diretamente com você, que estiveram participativos no seu desenvolvimento. Aí a gente tem avô, avó, a gente tem pessoas que foram criadas aí por N pessoas, né? Às vezes foi um vizinho, não importa, essa é a sua família, essa é a referência que você tem de família, tá? Então, é a sua família. Ainda que você diga, não é minha família, não aceito. Você pode dizer isso, mas é por quê? Porque, de uma maneira, alguém te colocou no mundo. Camila, não conheço quem me colocou no mundo, mas alguém fez você ser quem você é hoje. Quem é essa pessoa? Essa pessoa fez parte da sua família, da sua base familiar, no momento que você está constituindo ali um grupo que tem uma relação de ensinamento, de cuidado, né? Então, prosseguindo. Tá ok até aí? Todo mundo ok, entendendo por enquanto? Tá claro esse ponto? Porque a gente vai começar a entrar nos assuntos que vão trazer um pouco de incômodo. Lembra da água? A água não é à toa. A água é pra dar aquela... Quando o assunto bater, você bebe a água. Vou ensinar, ó. Bebe a água para poder aprender a lidar aqui com aquilo que vai dar aquela catucada aí, tá? Todo mundo ok? Tá. Todo mundo ok? Tá. De boa. Ok. Kátia também. RMBT, avisaram a RCC? Só para não esquecer. Anne, ok? Então tá. Então perfeito. Então, falando aí sobre essa repetição, gente, pra gente poder começar a ficar mais claro no assunto que eu quero entrar.
muitas coisas acabam se repetindo na história da nossa família, né? Eu trouxe até no exemplo da minha, diretamente, que é o paninho, que a gente usa o paninho para dormir. Todos foram aprendendo esse comportamento, né? De colocar ali o paninho no rosto para poder, né, dormir. Só que isso vai passando de geração em geração. Só que tem coisas que não é só um paninho. Tem coisas, às vezes, que são coisas que você entende que não fazem tão bem na sua realidade hoje. E aí eu vou voltar por um outro olhar. A gente sabe que a gente tem uma questão, né, no qual as coisas estão muito fáceis, o acesso à informação está muito fácil, algumas questões foram muito banalizadas. A gente sabe que essa mudança tecnológica mudou os nossos cenários, né? A gente entende que está tudo muito assim, né? Só que pessoas que são mais antigas, elas têm uma compreensão que tudo precisa permanecer. Só que o precisa permanecer não é só no intuito delas, mas também no intuito dos que virão à frente dela. Então, tem que ser para a filha da filha, ou para o filho do filho, né? Se toda a família fosse só o paninho, né, gente? Tá, mas hoje eu quero que vocês vão pensando aí. Hoje é dia de se dar conta, essa é a palavra que eu mais gosto. Quem é meu paciente sabe, tem paciente meu aqui, que se dar conta, hoje é dia de se dar conta. E aí o que acontece? Muitas vezes não faz mais sentido permanecer com os mesmos comportamentos. Fazia sentido lá atrás, mas hoje já não faz mais. Porém, muitas vezes uma pessoa que ela está, a gente vai falar de um nome que é assim, né? A gente está falando de psicologia como um todo, mas a gente vai olhar hoje algumas abordagens que vão intercalar no nosso encontro aqui, tá? A gente vai ter uma condição de uma confluência, como se as pessoas estivessem muito unidas, sabe? E aí, nesse aspecto, o que acontece? A pessoa acaba se colocando numa condição de desconforto de coisas que ela pensa assim, eu tenho que fazer. Ela às vezes nem sabe o porquê, que crença está sustentando esse pensamento dela do que eu tenho que fazer. Mas ela se coloca numa responsabilidade. Olha esse nome agora para vocês poderem não esquecer mais disso. Elas se colocam numa forma de lealdade para cumprir com aquilo que na lógica daquela pessoa que até então começou a passar aquele desmembrar, né, repassar aquele comportamento, ela se coloca na condição de que precisa continuar com aquele comportamento. É como se ela visse que aquela maneira de fazer aquilo é uma forma dela se sentir pertencente àquele sistema ali, daquela família, aquela dinâmica de família. E que não fazer isso é uma forma de quebrar esse sistema. Consegue entender até o momento? Pode estar um pouquinho confuso, mas a gente vai começar a clarear um pouco mais, tá? Boa noite! Mais um PC com a gente. Mais uma pessoa entrou aí também, Esther, bem-vindos. Assunto hoje é para segurar aqui, então já vem com um copo d'água que vai bater um pouco aí em algumas pessoas. Então, seguindo, vou dar um exemplo aqui, tá, para vocês. Não é só eu tenho várias questões que isso acontece muito, né? A pessoa tem hoje uma forma de ver, né, muita informação que chegou, então essa pessoa tem uma certa maneira de experienciar suas emoções, de olhar para a vida. Só que na lógica familiar dela, a forma que ela de repente quer olhar não é tão condizente com a regra, né, ou com os padrões que aquela família prioriza. Então, um exemplo, né? Uma família que todo mundo veio ali seguindo uma profissão, isso acontece muito até mesmo com médico, professores, né? Pessoas às vezes saem dessa parte de profissão, a pessoa que às vezes entra num olhar de todo mundo seguiu essa ideia da religião, então todo mundo vai tentando seguir aquele padrão familiar, porque ela foi ensinada aquilo. Mas chega um momento que a gente começa a se questionar. E um dos pontos que eu mais falo para qualquer pessoa, quem é paciente meu sabe disso e pessoas que já conversaram comigo vão saber também. Eu sempre digo, se alguma coisa está te incômodo, significa que não faz mais sentido. Presta bem atenção, se alguma coisa está te incomodando,
está pedindo a sua atenção porque já não faz mais sentido. Só que tem uma condição sua, uma crença familiar, que para você se sentir pertencente a esse grupo familiar, você precisa cumprir com aquilo. Então a pessoa vai seguir a profissão do pai, vai seguir a profissão da mãe, ou agora num outro assunto, vai se relacionar com pessoas parecidas. Tudo isso, gente, só para adiantar, é de uma maneira inconsciente. Ela vai se relacionar com pessoas que são parecidas com a sua mãe ou com o seu pai, ou com a pessoa que foi responsável pela experiência e desenvolvimento dela, ou seja, pela parte ali da infância e adolescência, quem reestruturou, quem deu essa estrutura para ela. Então, isso é muito inconsciente. Muitas vezes, muitas pessoas se submetem a relacionamentos doentios porque foi o que eles viram na infância. Mulheres, homens problemáticos, mulheres problemáticas, homens problemáticos. E essa pessoa não consegue se separar disso. Por quê? Porque dentro dela algo alimenta e ela não se dá conta do que é. Mas quando a gente está na terapia, tem pacientes meus que podem confirmar isso, que não vem ao caso aqui dizer, mas eu trago sempre informações assim abertas para poder vocês terem essa compreensão, que quando a gente está ali no atendimento psicoterapêutico e algumas questões que eles trazem, quando a gente direciona para eles novamente, eles falam assim: Camila, eu tô fazendo tudo que eu vi a minha mãe fazer com meu pai. Ou, Camila, eu estou fazendo tudo igualzinho ao meu pai. E o pior, isso incomoda a gente. Sabe o que incomoda a gente? Quando alguém fala pra gente assim: eu falei pra você que você é parecida com o seu pai. Vanessa Rangel entrou também, gente, olha. Temos aqui hoje muitas pessoas importantes, né? Fabi, Alain, tô felicíssima com vocês. Então, voltando aqui para eu não desfocar. Pessoa hiperativa e com déficit de atenção já sabem, né? Então, voltando. Essa pessoa vai se relacionar com pessoas que são muito parecidas com os aspectos daquela pessoa que foi responsável pela referência familiar dela. Vou dar um outro exemplo. Homens ou mulheres que passaram depois a beber muito e que falam assim: mas minha mãe não bebia. Mas alguém que fazia parte do teu sistema, do desenvolvimento, bebia. E você passou a identificar aquilo como uma forma de pertencer àquele sistema familiar. Então, presta atenção quando a gente fala essa questão de pertencimento. A gente reproduz muitas vezes comportamentos inconscientes da nossa família. Vou dizer mais, eu tenho pacientes hoje que ainda estão lidando com questões porque foram projeções dos pais. A família acreditava, a família que às vezes não tem estudo, projeta muito naquele indivíduo, né? E quem vem é a geração que sofre. A geração que vem é a geração que vai sofrer, né? E o que acontecia? Essa família, essa pessoa produzia no filho a ideia de que ele tinha que seguir aquilo. Por quê? Porque eu não segui, então eu quero que você siga. Se eu não faço, você faz. Porque eu projeto aquilo. E o que acontece na cabeça desse indivíduo? Ele fica num estado de simplesmente fazer algo porque ele sente que precisa pertencer, que ele precisa ser leal àquela condição que a família está trazendo para ele, né? E isso às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, mas ele entra no momento do incômodo. Ele não consegue entrar na área, ele não consegue se desenvolver na carreira dele, ele fica sempre ali, estagnado. Não só isso, tá? Vão vir mais coisas, mas só pra gente poder entender um pouco aí desse sistema. E aí um outro exemplo que eu trago pra vocês também, né? De pertencimento. Muito bom, Josi, isso aí. Muito bom, gostei. Então, o que a pessoa muitas vezes faz? Eu acredito que todo mundo tem que se comportar manter o cabelo comprido. A minha família, as mulheres não podem cortar cabelo. Nisso, chega a Camila, nova geração, muita informação, e começa a ver que faz sentido cortar o cabelo. Caramba, por que não faz sentido?
Só que não é tão fácil assim você mudar uma dinâmica que foi da sua família. E aí é nesse momento que entra o teu incômodo. E às vezes esse incômodo, ele não é consciente. Por isso que eu tô falando aqui novamente disso. Às vezes você tá se incomodando com alguma coisa que a sua família acaba direcionando, mas que hoje na sua vida adulta já não faz mais sentido. Por que eu quero dizer isso, gente? Porque eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adultos. Mas eu costumo dizer que eu cuido das minhas crianças grandes. Nós somos crianças grandes. Porque tem muitas questões que lá atrás estão impactando aqui na frente. Conseguem entender? Onde é que as coisas vão se apertando? Lá atrás. Por que eu não consigo apenas olhar para um comportamento, um pensamento, uma emoção, quando eu vou trabalhar apenas na questão da terapia cognitivo-comportamental? Porque eu tenho um sistema familiar. Eu tenho uma família que a todo momento reforça o meu paciente, ou para bem ou para o mal. Vou dar um exemplo aqui nova. Pois é, Lili, entende, né? Vou dar um exemplo aqui, até aproveitando já um pouco também que a Vanessa está aqui com a gente, que é, né? O pessoal que está fazendo todo um intuito de emagrecer e vem a família, legal. Vamos comer bolo todo dia, né? Então, assim, a família, muitas vezes, ela tem aquela compreensão, mas você é um ser, né, que está começando a ver que não é bem assim que funciona. Então, você, com aquele incômodo, vai se sentindo um pouco afastado da família, começa a não se identificar e muitas vezes você acaba sendo até apontado, tá? Então, só pra gente poder compilar essa primeira partezinha, pra gente não demorar mais, a gente está falando de um sistema de pertencimento. E tudo que a gente faz, ainda que seja inconsciente, que muitos comportamentos são inconscientes, é a nossa maneira de pertencer. Quer ver o que incomoda muito uma pessoa? Alguém dizer assim pra ela: você tá igualzinho o seu pai, você tá igual a sua mãe. Gente, por que incomoda tanto alguém dizer isso pra gente? Por quê? O que vocês acreditam aí que faz com que as pessoas se sintam incomodadas? Carlos, abraço, Carlos. Mas o que vocês acreditam? Pensem aí um pouquinho. O que vocês acreditam? E aí, para clarear até um pouco mais enquanto vocês vão pensando aí, a gente começa a entrar, né, naquela condição do desconforto, mas o nosso comportamento, a forma que a gente tem de lidar com aquela situação, quando não consciente, quando você se coloca num relacionamento abusivo, porque você viu seu pai gritar com a sua mãe, hoje, quando você vê o seu esposo, a sua esposa gritar com você, você fala assim: porque ela tá nervosa. Como assim? Tá nervosa, vai gritar, né? Ou muitas vezes você viu alguém fazer aquilo na sua infância, aquilo passou a ter sentido para você. Você simplesmente, às vezes a pessoa também que não foi criada pelo pai, mas já ouviu muitas coisas do pai. Seu pai é um fracasso, seu pai era isso, sua mãe era aquilo, não queria saber de você. Muitas vezes você vai crescer um adulto muito parecido com os traços deles. E vai incomodar você quando alguém disser: você é igualzinho ao seu pai. E aí você entra no estado. Quem aqui? Me diga, por favor. Sim. Pois é, comparação positiva a pessoa vai querer. Mas exemplo. Vou dar um exemplo aqui para as pessoas ansiosas, que geralmente são controladoras, querem tudo ali, né? Que é querer que o outro faça aquilo que ela quer, né? A pessoa que quer tudo muito assim. E aí, o que ela faz? Ela entra numa condição, às vezes, de querer segurar a pessoa ali, mas ao mesmo tempo, ela fica assim, naquela guerra: caramba, mas isso tá prejudicando o relacionamento. Porque ela viu a mãe dela fazendo isso com o pai dela. Onde você tá? Que hora que você chegou? Você não me avisou. A gente traz muitas coisas. Percebem como os comportamentos vão acontecendo? Como a família é importante? Mas então tá. Então, essa forma da gente reproduzir inconscientemente ou consciente é o exemplo que eu dei do meu paninho da família, né? Pois é, Vogue, exatamente. Não é verdade, né? Então, o meu exemplo do paninho é um exemplo que eu posso dizer que era normal.
não faz mal até o momento para ninguém, mas a gente viu que fazia sentido. Agora, falando um pouco sobre sentido, né? Eu trago para os meus pacientes, eu vou trazer aqui para vocês uma história, e eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa história, tá? Para ver onde eu quero chegar com ela. É a história do peru de Natal. Eu acredito que alguém aqui em algum momento já ouviu a história do peru de Natal por mim, principalmente meu paciente, porque eu trago sempre ela. Mas que é o seguinte: bom, existia uma família, e aí eu vou dar o nome aí de Pedrinho, Joãozinho, tá? A família do Pedrinho tinha a mãe, a avó e o Pedrinho, né? E aí no Natal eles resolveram fazer uma ceia de Natal, e na ceia arrumaram tudo direitinho, fizeram lá do jeito que eles sempre fizeram. Neste Natal, depois de tantos anos que eles não chamavam ninguém, resolveu ir uma pessoa de fora, que era um amiguinho do Pedrinho, né? Obrigada, Rafa, obrigada. A gente precisa fazer um pouquinho, né, para ajudar na saúde mental, né? Mas vamos focar aqui, traz sua água porque o assunto vai bater aí, hein? Então, o que acontecia com essa história? A gente tá trazendo aqui uma historinha. O Pedrinho, né, convidou o Joãozinho, falou: Joãozinho, vamos lá para casa para você poder participar da minha ceia de Natal com a minha mãe e com a minha avó, né? Ele: então tá, eu vou. Aí eles foram, ficaram brincando, chegaram o dia inteiro. Quando foram pra ceia à noite, chegou lá no finalzinho, foram pra ceia. Quando chegaram na ceia, o Joãozinho olhou pra mesa e viu um peru pela metade. E aí imagina, pro Pedrinho, pra família dele, aquilo ali não ia ser, né, percebido em momento algum. Uma pessoa de fora, que ali naquele momento se fez presente ali, olhou para aquilo e achou estranho. Sabe quando liga um alerta na tua cabeça? Alguma coisa te chamou assim, tu fala: o que é isso? Só que aí eles ficaram brincando, continuaram brincando, e aquilo começou a incomodar. E aí chegou um tempo que ele resolveu perguntar pro Pedrinho: Pedrinho, né? O que foi, Joãozinho? Eu não queria perguntar. Minha mãe me ensinou que é falta de educação fazer essas perguntas, mas é porque eu não entendo. Eu queria entender o porquê que na sua ceia tem um peru cortado assim, tá pelo meio, tá pela metade. E aí o Pedrinho olha aquilo e fala: pela metade? Não, tá assim, tá certo. Ele não tá. Ele pergunta pro João: ué, como assim? Por que não tá pela metade? Por que não tá do jeito que tem que ser feito? E ele fala: olha, na minha casa não é assim. E aí ele olha pra cara do Joãozinho e fala: Joãozinho, como é que é na sua casa? E aí ele fala: na minha casa é um peru inteiro. Aí ele olha pra ceia dele novamente e fala: ué, mas eu achava que era assim. E aí, tá, vai, continua brincando, nananana. Isso, algo incomoda. Olha o incômodo surgindo por um comportamento que foi apontado. Não é todo mundo que se dá conta e faz alguma coisa quando é pontuada, não. Tem pessoas que levam pro ego, fica ferido e não quer fazer nada. Quer ficar ali cuidando do mascote da dor, né? Mas ele se incomodou com aquilo que foi trazido pra ele. Ele: peraí, quero perguntar pra minha mãe. E aí, vamos lá perguntar pra minha mãe. Aí vão os dois lá pra perguntar pra mãe: mãe, eu queria entender por que aqui na nossa ceia o nosso peru é assim. Ela: assim como, Joãozinho, assim como o Pedrinho. Tá doido, menino? E aí ela fala: o que você quer dizer com isso? Ele: não, mãe, é assim, é pela metade. Ele: que pela metade, menino? De onde você ouviu isso? Ela: o Joãozinho. Aí o Joãozinho olha assim e fala: eu achei estranho e perguntei. Aí ele resolveu perguntar pra senhora por que o peru, ele é pela metade. E aí ela fica assim, porque é assim que a gente faz, é assim que eu aprendi a fazer. Presta bem atenção nessa palavra que ela falou. Obviamente não foi consciente. Foi assim que eu aprendi, passou já por ela, né? E aí papo vai, tananã, e as crianças vão brincar e ela vai pra cozinha. Gente, lembra quando aquilo bate e incomoda? Incomodou ela também. Ela falou: não, eu vou perguntar pra minha mãe, porque não é possível uma criança de fora perguntar pro meu filho não entender, não saber responder, perguntar pra mim, eu ficar com cara de tacho. Então eu vou perguntar pra minha mãe. Elas foram lá no quarto, chamaram, né? Chamou o Pedrinho, chamou o Joãozinho. Vamos lá pra gente entender por que é assim. E aí quando chegou lá no quarto, preste atenção, gente.
Mãe, aí a senhora, né, levantou, oi, que foi? Mãe, olha, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Isso ela já tinha quase 40 anos, né? E ela falou assim, porque o Joãozinho perguntou pro Pedro, eu não sabia responder, eu fiquei depois confusa com isso, eu tô resolvendo perguntar pra você. Mãe, por que que o peru é assim? Aí ela olha, assim como menina. Assim, mãe, cortado pela metade, mãe. Por que que o nosso peru, todos esses anos, sempre foi assim que a gente fez? E aí ela olha e fala, minha filha, o peru é assim porque na minha época a gente não tinha dinheiro para comprar um forno e o nosso forno era pequeno e não cabia um peru inteiro. Então nós tínhamos que cortar pela metade. E assim continua sendo feito. Eu ensinei para você assim. Você vai ensinar provavelmente para os seus filhos assim. E assim é assim. Preste atenção como as coisas às vezes precisam de alguém de fora, um despertar, para você se dar conta de como as coisas acontecem na dinâmica da sua família. Consegue entender que tem coisas que a gente nem imagina e que a gente está fazendo que não faz mais sentido algum? E eu vou trazer um outro exemplo. Aí eu vou voltar para a questão agora da religião. A pessoa pode ter toda a sua religião, eu tenho a minha religião, respeito quem tem, quem não tem também. Aqui somos todos iguais, pessoas, né? Estamos lidando com pessoas, mas o que eu quero dizer com isso? A dinâmica familiar da religião segue como? Todos vão seguindo aquela religião, né? Católico, bandista, espírita, evangélico, enfim, vai seguindo ali a religião, vai seguindo. Chega um momento, hoje com tantas informações que estamos, né, tendo aí tão rápido a todo momento, o que acontece? Século 21, era do TikTok, né? Me vem um adolescente que quer experimentar, conhecer, que ele tem nele um conhecimento mais aberto, ele é mais aberto, ele olha para o sistema familiar, ele até entra naquela crença assim, se eu não fizer isso, eu não vou pertencer a essa família, né? Aquela questão da lealdade que nós falamos lá atrás. Para quem entrou agora, pode ficar um pouco perdido, mas vou tentar recapitular rapidamente. A gente falou de um sistema que a família tenta ser leal a esses padrões, que nem na história aqui agora, né? A avó deve ter aprendido com a mãe dela, passou para a filha, provavelmente a filha passaria para outra pessoa esse padrão de comportamento, né? Ou seja, a gente está falando aí de uma condição de sistema, né, familiar, falando diretamente, sobre uma família que vai perpetuando os comportamentos, né? Então, falando para agora essa geração, né, que vem mais aberto, quero conhecer, quero entender. O ponto hoje e que eu admiro muito, quero entender. Eu não quero simplesmente fazer. Eu preciso entender. Por quê? Às vezes você vai até fazer, você vai cumprir, porque tem em você uma crença muito grande de lealdade para sua família. Então você vai fazer aquilo, vai submeter, mas o incômodo está dentro de você, já não faz mais sentido você fazer aquilo. E aí a pessoa fala assim, eu acho, aí vou falar da família que cresceu nesse âmbito aí do catolicismo, mas eu acho que eu quero ser evangélico, ou eu acho que eu não quero ter religião, quero ser... espírita, no caso, indo para uma outra religião, ou quero de repente ser da natureza. Imagina essa pessoa, né, quando ela não está elaborada, ela apresentar isso para aquele padrão que já aconteceu durante tanto tempo na história da família. Gente, me respondam aqui agora com toda sinceridade. E eu quero que vocês tentem pensar isso, que eu estou pontuando aqui, na vida de vocês. Vocês já tiveram algum comportamento que no momento que vocês fizeram, diferente de algo que a família sempre fez ou que a mãe sempre falou que tinha que ser feito, que vocês foram apontados ou julgados, né? Apontados, julgados. Já tiveram essa experiência de ter sido julgado por algo que pra você fazia sentido, tá? Fazia sentido pra você. Mas que aquilo ali era bem diferente do que o seu sistema familiar, né, fazia, praticava. Já, Aline? Sim. Quem mais, gente? Com certeza, né? Sim. E esse é o ponto.
Só que não é tão fácil porque tem crenças que sustentam a gente a ficar nessa condição. Porém, a gente vai falar agora, a gente está entrando agora um pouco dessa parte de mistura dos papéis, né? Por que muitas vezes essa pessoa se sente mal e é apontada pela família? Gente, presta bem atenção, eu falei que isso hoje ia incomodar. Lili trouxe uma coisa muito interessante, olha só o que ela trouxe. Ninguém da família tinha piercing. Quando eu furei, todos me julgaram. Sim. Pessoas que às vezes falam, vou fazer uma tatuagem pra minha mãe de surpresa. Gente, tem pessoas que acreditam que aquilo ali não é legal. A gente entende que essa pessoa entende isso. Só que pra quem não é legal, ouçam bem, pra quem que não é legal aquilo, é pra ela, mas não é pra pessoa que quer fazer. E eu tô falando aqui de adultos, não falo de crianças, tá? Não falo de crianças porque não atendo crianças. Então, eu tô dando só um exemplo, mas isso pode ser pra outras coisas, né? Então, por que isso acontece? Porque há uma mistura dos papéis. Na família de vocês, em algum momento já foi mãe da mãe de vocês, ou mãe do pai de vocês, ou pai da mãe de vocês, ou pai do pai, ou pai da irmã? Algo que não tenha sido o seu papel familiar. Seu papel é o quê? Exemplo, filha, né? Vamos dizer, na família que você está hoje, né? O seu papel é ser filha, esposa da fulana, esposa do fulano, né? Mãe de ciclano. Sim. Sim. Quem aí nunca se sentiu naquela condição assim, gente, agora eu tenho que resolver os problemas do meu pai, da minha mãe. Olha o que eu acabei de falar. Eu que tenho que resolver os problemas do meu pai e da minha mãe. Agora eu vou perguntar pra vocês, né, Aline? Gente, de quem é o problema? Parece um pouco egoísta a gente falar disso, mas respondam aqui com toda sinceridade. Ou mãe do marido. Muito bom. Eu gosto dessa. Ou mãe do marido, ou pai da esposa. Porque tem marido também, né? Ou, no caso, mãe da esposa, né? Ou pai do esposo, né? Então, assim, né? Quem aí nunca, né? Foi colocado neste papel. Mas vamos voltar à pergunta que eu falei. Às vezes, de quem que é o problema? Olha o que eu acabei de falar. Às vezes, eu tenho que resolver problemas do meu pai e da minha mãe. A pessoa diz que ela tem ali já uma crença de que ela tem que fazer aquilo, né? E aí, por que ela pensa isso? Porque deixar de fazer pode trazer para ela um sentido de que ela seria uma pessoa ruim, ingrata. Isso é uma crença que ela tem, que sustenta ela. E aí ela se submete a pegar o problema do outro. Gente, a pessoa que às vezes acaba sendo mãe do irmão, mãe da irmã, a pessoa que às vezes acaba sendo a referência familiar, né? Muitas vezes essa pessoa, ela tá assumindo coisas para ela. Mas se eu perguntar novamente para vocês, de quem é o problema? O problema que eu digo é o problema que é do pai e da mãe. Esse problema é da pessoa? O que vocês acham? E aí? É da pessoa? O problema do pai e o problema da mãe dessa pessoa, né? A mãe que eu digo, gente, lembrando novamente, não tô falando mãe, apenas a mãe que colocou você no mundo, biológica, né? Mas eu tô falando a mãe e o pai, aqueles que fizeram parte da sua trajetória, tá? Que fizeram ali, que foram participativos no seu crescimento, desenvolvimento infantil, tá? Então, esse é o seu papel que você tem de família. Então, pois é, não é. Né? A Vogue respondeu, a Anne também. Não é responsabilidade. Não é, Renata, exatamente, não é. Mas a minha pergunta é: o que faz essa pessoa assumir para ela esse papel? O que faz a pessoa pegar e falar, vou assumir esse papel de ser mãe da minha mãe? Ou melhor, de cumprir com o papel do meu filho? Porque tem mãe que faz isso, quer cumprir com o papel do filho. Então o filho tem que fazer coisas, a mãe não, pro filho não fazer, a mãe se coloca no lugar, não, deixa que eu faço. E vai tirando da pessoa
A responsabilidade dela é cumprir com o próprio papel dela. E, gente, essa mistura de papéis acontece de um membro para o outro. Eu falo isso porque eu vim de um sistema familiar e que muitas vezes... Exatamente, né? Exatamente. Às vezes pena, às vezes proteção, preocupação. Agora, olha como que é interessante, né? O que a Vogue trouxe. Preocupação. Então, eles trazem um problema por preocupação, por pena, né? Vamos dizer assim, uma pena, né? Não pejorativa, mas aquele olhar de compaixão, né? Se a gente for extrair um pouco mais esse olhar, o que vai bater na pessoa, a crença que está ali sustentando isso, é que, se eu disser para ela, e se você não olhar para essa preocupação, ela, então você é uma pessoa muito ruim, a crença dela é que ela vai ser uma pessoa ruim, que ela vai ser má, se ela descumprir aquele padrão familiar que foi ensinado. O ponto é, não é trazer confronto familiar, mas que cada indivíduo na sua dinâmica, no seu sistema familiar, possa estar consciente, saudável, estamos falando aí de saúde mental, para que cada um cumpra com seu próprio papel. O pai sendo pai, não o pai sendo filho da filha, não o pai sendo filho da esposa, não a esposa sendo filha do esposo, mas ela sendo esposa. Ou de repente, né? Ela se coloca no lugar dela de filha, ou de filho, ou de irmão, ou de irmã, e não no papel que a gente sempre está tentando inconscientemente entrar e fazer. Conseguem entender? Até aí? Tá ok? Tá conseguindo? Vamos lá, diz pra mim se vocês estão conseguindo entender aí. Dá um ok aí pra mim. Tá? Então vamos lá. Ok? Conseguiram entender? Vínculo familiar, isso. Exatamente. Muitas vezes a gente entra num papel, a gente traz pra gente um cumprimento de um papel familiar, né? Por uma condição da gente acreditar às vezes que o outro ele não tem a palavra, gente. É uma palavra às vezes difícil de ser usada, mas é competência. A gente acha que o outro é incompetente para fazer aquilo. Se a gente for olhar do modo mais duro, é como se você não visse competência naquela pessoa para fazer aquilo. E isso faz você assumir esse papel de ser quem você hoje está sendo, mas não está sendo quem você deveria ser. Que loucura que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Você não está sendo quem você deveria ser. Você não está cumprindo com a tua história, com a tua vida. Você está vivendo a vida dos outros, né? E aí eu vou dizer isso... Tem um negócio aqui que está me incomodando. E aí eu vou dizer isso em relação a quê, principalmente? Pensa na pessoa... que, como eu disse, né, um paciente que falou assim, Camila, eu não tô acreditando, todos os meus relacionamentos, que a gente vai trabalhando, né, a gente vai escrevendo, a pessoa vai trazendo alguns pontos, quando a gente colocou os mesmos perfis que ela tinha de companheiro, todos os perfis, em algum aspecto, lembrava o pai dela. Lembrava muito o pai dela. E aí o que ela fazia? Inconscientemente, ela se aproximava daquela pessoa. Porque alguma coisa ali despertava essa sensação de segurança que era o que ela acreditava ser do pai. E muitas vezes, gente, preste atenção, às vezes é um pai que ela nem teve contato, mas que ela soube referências desse pai. Às vezes é o pai que ela ouviu assim, seu pai é um fracasso, seu pai só sabe fazer isso, ou sua mãe é um fracasso, sua mãe te largou, te abandonou. Muitas vezes ela vai entrar numa relação no qual o companheiro ou a companheira vai abandonar ela, vai muitas vezes agir nessa condição de fracassar mesmo, e ela vai se submeter àquilo. E ela vai entrar num olhar de que aquilo ali é o que ela precisa, porque ela não consegue entender que há uma condição familiar afetando. Que há ali naquela estrutura familiar uma condição de pertencimento. Entende?
Estão conseguindo entender? Porque entrou mais pessoas, aí eu vou perguntando pra gente dar tempo do pessoal ir entendendo. Tá. Então, ok. A questão da mistura dos papéis. Alguém aí já cumpriu com um papel que não era seu? Alguém aí já tentou fazer o papel da mãe, do pai? Alguém às vezes é mãe do esposo, mãe da esposa. Às vezes acaba sendo filho da filha, ou filha da própria filha, ou filha do filho. Sabe, a mãe que às vezes acaba invertendo o papel. E os pais fazem isso sem perceber. Eles muitas vezes colocam os filhos nesse papel de serem os pais deles e reforçam isso, né? Sim. E o que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo esse ponto para que vocês se deem conta várias vezes, né? Sim. Pois é. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo vocês se darem conta dessa dinâmica na família de vocês. Que vocês estão cumprindo com um papel ou cumpriram que não era de vocês. Gente, presta bem atenção. O que faz sentido pro seu pai e pra sua mãe, a gente só precisa respeitar, porque é a história deles. A gente não precisa agir com ironia, com sarcasmo. Sabe por quê? E aí eu vou dizer pra vocês, até mesmo em situações no qual o nosso pai nos ensinou que bater, ou nossa mãe, que bater era o correto. Que repreender, que humilhar, né, que falar palavras duras era uma forma de correção. Os nossos pais nos ofereceram, vou lembrar novamente dos pais e mãe, tá, gente? Nossos pais e nossa mãe, que é o tio, a tia, aquele que te criou, né? Eles só nos ofereceram aquilo que eles tinham para oferecer. E acredite, ele deu o que ele podia. Ele não podia dar mais. Ainda que hoje você diga assim, nossa, então você fala isso, Camila. Não, claro que podia. Claro que podia, não podia dar um carinho, uma atenção. Como que você dá uma coisa que você não sabe fazer? Tem como, gente? Você fazer alguma coisa que você não aprendeu? Lembra novamente da história que eu contei? Do Pedrinho, do Joãozinho? Por que a família continuou fazendo? Porque era o que eles sabiam fazer. E por muitos anos aquilo ia perpetuar. Mas teve um momento, um estalo, numa outra geração, após muitas repetindo aquilo, alguém despertou e falou, pera, não precisa mais ser assim, pode ser diferente. Entende? Consegue entender? Bebe uma água que a garganta tá com seca. Então, gente, é duro pra gente ouvir isso. Aí a pessoa fala assim, Camila, eu vou falar agora uma coisa muito séria pra vocês, porque a gente tá aqui com adultos, né? Somos pessoas adultas, como eu falei, não tendo criança, não temos criança aqui, assim eu espero, né? Mas nada que venha causar nenhuma, né, situação desconfortável caso tenha alguém perto de você que seja criança, que às vezes a pessoa foi abusada pelo pai, abusada pela mãe, porque não é só o pai que abusa, tem mãe que abusa também. Eu tive pessoas do sexo masculino que a mãe tinha abuso com essa pessoa. Então a gente acaba muito colocando, né, o homem nessa condição por uma sociedade que a gente vive ainda muito essa questão do machismo, mas eu acredito muito numa condição de harmonia, né, no qual a gente vai ter o direito dos dois sendo garantidos, sendo assistidos, mas enfim. Eles fizeram algo porque em algum momento eles aprenderam e aquilo fazia sentido. E eu volto a dizer, Camila, como assim faz sentido uma pessoa estuprar a outra? Uma pessoa encher a cara de bebida? Como assim? Né? Tem pessoas que a gente precisa esclarecer isso para pessoas que pensam assim, né? Foi o que ele aprendeu em algum momento da trajetória dele ou dela. E se você hoje rompeu aquilo ali, é porque você se deu conta, gerou incômodo em você que aquilo ali não era natural, não era bom pra você. Porque senão você permaneceria aceitando viver naquele abuso, se você não soubesse que aquilo era um abuso. Consegue entender isso? É um assunto muito delicado. Mas vocês conseguem entender que a gente não se dá conta, às vezes é inconsciente, tudo o que acontece no nosso sistema familiar e que às vezes a gente só reproduz? Sim.
E aí, gente? Digam pra mim aí. A gente, né, Eve tá aqui também. A gente só faz aquilo que a gente pode. E aí tá. E aí vamos lá agora. Algo muito mais, né? Quem aqui? Eu queria que vocês fossem muito sinceros com vocês mesmos, tá? Se sintam confortáveis. Aqui a gente tá com pessoas adultas, acolhedoras, respeitosas, que estão aqui para olhar um pro outro com respeito. Então não sintam medo de falar comigo, com esse, enfim. Quem aqui, né, já se colocou na condição de ser mãe ou pai dos responsáveis? Ou seja, em algum momento você precisou assumir para você coisas que eram do seu pai ou da sua mãe, ou se colocar num papel de, vamos dizer assim, daquela pessoa que tá naquela linha de intervenção familiar, sabe? Eu sou a pessoa que eu tento intervir aqui nos conflitos familiares. Você é esse tipo de pessoa? Eu vou levantar minha mão porque eu sou uma. Hoje eu melhorei muito. Terapia, gente, eu não tenho do que reclamar, né? Mas alguém aí age como uma pessoa que acabou trazendo pra si esse papel? O que vocês me dizem aí? E aí? Alguém aí que se sinta confortável de falar, que assumiu? Né? Quem mais assumiu aí pra si esse papel? Sim. Quem mais? Sim. Olha que bom vocês falando, né? Ou seja, se dando conta e assumindo isso na dinâmica familiar de vocês. Muitas vezes, preste atenção agora, tá? Muitas vezes, o filho que não consegue separar o seu papel na família, o filho que aceita ser o que a família quer e faz dele, muitas vezes esse filho que está no papel de cuidador de todos, né? Ele é o cuidador, ele é a pessoa referência da família, a pessoa que ampara todo mundo. Sabe aquele filho ou a filha, né? Ou a esposa que cuida de tudo do marido, ou o esposo que cuida de tudo da família da esposa, da família de todo mundo? Muitas vezes essa pessoa se sente numa posição muito de sofrida, preste atenção. E muitas vezes é a pessoa que mais se sente desvalorizada dessa dinâmica familiar. Peraí que tá virando aqui. Conseguem entender que a pessoa que às vezes está ali, cumprindo com o papel de todo mundo, fazendo tudo para todos, tentando abraçar a vida de todo mundo, menos a dela, tá abrindo a mão dela. A mão dela não se fala. Ela muitas vezes se sente numa condição de que a família não valoriza ela ou ele. Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Sim. Exatamente. Sim, e tem uma gatinha aqui. Pois é, gente, isso acontece. Peraí, pra gente não ter problemas aqui, porque chegamos nesse momento com uma intrusa aqui. Porque é ao vivo, né, gente? Ao vivo não tem como a gente... Eu resolvi fazer aqui por causa do cenário, como eu falei. Então, só pra gente poder entender. Dá licença, bonitinha. O que acontece? Essa pessoa não se sente valorizada. Então, vocês que cumprem com esse papel na família... Agora eu vou ser direta. Vocês que cumprem com esse papel na família de ser tudo para todos, menos para você, você é a pessoa que mais se sente desvalorizada no seu sistema familiar. E eu quero que vocês me digam aqui, estou falando alguma coisa errada? Alguma mentira? Vocês se sentem valorizados da mesma maneira que vocês fazem pelos outros? Ainda que vocês digam, Camila, eu faço, mas eu não espero nada em troca. Quem tá dizendo é você. Mas o ponto é, você
muitas vezes pode não querer olhar para isso, mas muitas vezes você vai ser a pessoa que não vai se sentir valorizada nesse sistema familiar. E você vai falar assim, às vezes, ué, por que não pede pro filhinho querido ou pra filhinha querida? Pois é, gente, não tô. E eu não tô falando a verdade, não. Tô falando a verdade porque eu não tô tirando isso da minha cabeça. Vocês trazem isso. Né? O meu papel aqui é apenas compilar, olhar para o sistema de comportamentos que vocês têm e entender. Temos uma orelha. O pessoal do YouTube tá vendo aqui a orelha. Entender que a gente vai se sentir assim. Por quê? Porque a gente tá vivendo um papel que não é nosso. Tá? E aí, falando então um pouco sobre isso, né, a gente passa a fazer, ainda que saibamos que tudo isso, ainda que a gente se sinta desvalorizado, desmerecido, minha família não me valoriza como deveria, eu acho que eu deveria ser melhor, assim, mais bem tratado, e eles cuidam sempre. Eu ouvi uma vez uma paciente falar que a mãe dela dava muito mais atenção para a irmã, que era problemática, ouçam isso, do que para ela, que era a pessoa que ajudava a mãe em tudo. E isso vai servir para outros papéis, tá, gente? Eu só trouxe esse exemplo aí porque foi o que me veio agora na cabeça. Muitas vezes, o direcionamento da atenção da mãe não vai ser para você, porque você é a pessoa resolutiva, é a pessoa pau pra toda obra. A pessoa bombril, é você. Só que, gente, o que tá acontecendo? Você tá tentando cumprir com um papel que não é seu. E como que isso vai ser valorizado se você não está valorizando o seu próprio papel no seu sistema familiar? Como? É duro, né? Sim. E o ponto é esse sistema familiar que muitas vezes que tá sofrido, que tá doente, né? A gente pode falar que esse sistema familiar é um sistema familiar que tá prejudicado. Ele precisa de alguém consciente para conseguir ir saindo desses comportamentos que não fazem mais sentido. E principalmente pessoas saudáveis, que assumam para si os seus papéis e que entendam que ainda que elas queiram ajudar o outro, aí eu vou falar sobre uma empatia familiar. Empatia familiar é você estar com o outro na situação, mas você não cumprir com o papel do outro. Presta bem atenção nisso. Muitas vezes vocês estão tentando cumprir com o papel do outro, querendo que o outro faça aquilo que vocês acreditam que seja, que tem que ser feito. E, gente, não dá pra querer por ninguém. Ou melhor, até dá pra querer, mas não dá pra fazer ninguém querer. Então, o ponto é, a gente precisa estar consciente nesse sistema familiar para que a gente consiga, por nós, fazer a nossa parte e viver a nossa própria história. Sabe por quê? Porque no nosso papel familiar, eu falei muito da pessoa que entra num comportamento, né, de simplesmente aceitar, né, agir com lealdade familiar. Lembra que eu falei disso? Então, a pessoa que ela está agindo com essa lealdade familiar, né, é uma forma dela agir, até falando um pouco da terapia de esquemas, não vou entrar aqui a fundo, né, mas é a forma dela simplesmente fazer a manutenção dos esquemas dela. O que são os esquemas? Eu vou falar assim de uma maneira mais fácil. As crenças, não tem as crenças, aquilo que a gente acredita? O esquema é a forma que a gente aprendeu a se adaptar às situações. Então ele está mais enraizado do que as crenças. Então, muitas vezes, a forma que a gente tem de lidar com os nossos esquemas, e aí eu vou trazer exemplos aqui para você rapidamente, né? O que seria um esquema? Vou dar só um exemplozinho para a gente poder ficar mais claro com isso aí. Um esquema nada mais é... O esquema não, eu vou explicar as situações do esquema. A pessoa, vamos falar sobre uma questão de aniversário, né? A pessoa tem ali um aniversário, né? O aniversário dela está chegando. E ela tem 3 formas de lidar com aquilo que dentro dela
é algo que às vezes ela não quer olhar, ou às vezes ela sabe, ela tem consciência. Ela tem simplesmente uma forma de lutar, fazer a manutenção daquilo, ou seja, uma aceitação, ou de fugir. E aí eu vou trazer como exemplo para ficar mais claro, tá? Que a gente fala sobre hipercompensação já sobre esse padrão familiar. A pessoa que simplesmente pega aquela condição da família, né? E aí, falando aqui do aniversário. Eu tenho meu aniversário e eu passei coisas na minha vida, né? Quando eu era mais novo, eu não fazia festa para mim de aniversário, tá? Alguém aqui, se já passou por isso, né, vai entender um pouco do que eu quero dizer. E aí vocês podem, de repente, se sentirem confortáveis de falar sobre. A pessoa que ele não teve na infância festa de aniversário, ela ficou provavelmente esperando uma festinha pra ela, né? Ficou esperando a festinha que acontecia pra ela, mas nada acontecia pra ela. Olá, chegou mais algumas pessoas aí, sejam bem-vindos. Então, hoje na fase adulta dela, qual é a forma que ela lida com as crenças e com os esquemas dela de abandono, de rejeição, de efetividade, enfim, com as crenças dela, como é que ela lida? Ela tem um comportamento hoje de simplesmente ela pega e faz festas, né? Ela mesmo pega e já faz as festas, né? Fica ali naquela condição de fazer as festinhas. Por quê? Porque ela não quer se sentir como ela se sentia lá atrás. A crença dela que ela tem, que sustentava ela achar que ela não era merecedora, que ela não era uma pessoa amada, né, e olhada por todos, essa crença que ela não quer olhar para isso, tá ali dentro. Então faz com que ela tenha esse comportamento dela mesma fazer a festa dela. Então ela pega e já faz as festas, para não se colocar na situação de não ter alguém que deixe de fazer, né, e ela passar por aquilo que ela tinha na infância. Isso nós chamamos de sistema de hipercompensação, ou seja, ela teve um comportamento, foi um mecanismo de tentar simplesmente compensar nela aquilo ali, né, aquela característica que ela acredita. Porque a crença, gente, é algo que a gente acredita, ó, crença. Eu acredito naquilo, mas eu não quero aceitar que eu acredito. Que eu não tive amor, não tive atenção, as pessoas não se importavam comigo. Para ela não acreditar nisso, ela hipercompensa. Então ela prepara todas as festas, não é qualquer festa, é o festão, para não passar por aquela situação. Outra situação que tem da questão também da estrutura do esquema. A gente tem a questão da manutenção. O que é manutenção? É o que o nosso sistema familiar a gente faz, às vezes a gente cumpre. Eu não tinha mesmo, vou fazer nada. Eu não tenho mesmo, tá bom. Segunda forma, né? Ou seja, é uma forma de fazer manutenção das nossas crenças. E aí, voltando para o nosso encontro aqui de hoje, que a gente está falando também a respeito sobre a repetição do padrão familiar. Lembra as famílias que fazem coisas que foi da outra geração, que vai fazendo, maltratando o filho, ou às vezes é inconsciente, né? Mas é grosseiro, né? O esposo que às vezes bate na esposa, aquilo que ele aprendeu, que foi perpetuando aí por geração em geração, né? Ou a pessoa do peru, que pegava o peru, desculpa, cortava pela metade. Essa é a hipercompensação dela, essa é a forma de manutenção dela, é a forma dela aceitar, ela não faz nada. Ela é uma pessoa que acaba sendo simplesmente aceitando aquela situação. Então, voltando para o exemplo, mais um exemplo, que a gente vai sair aqui cheio de exemplos. O exemplo da festa, a pessoa pega e fala, não vou nem esperar, ninguém faz nada por mim. Agora a gente tem também o estado de fuga. A pessoa que não quer lidar com aquela situação, ela simplesmente faz de tudo para não ter aniversário. Então ela tenta encher a agenda dela de trabalho, ela tenta às vezes inventar coisas para não ter que simplesmente lembrar. O nome de fuga, ela foge da possibilidade de acionar a crença dela, o esquema dela. Tá claro isso pra vocês até o momento? Eu tô encerrando já. Pra abrir aí pra vocês poderem questionar. Ficou claro? Esperar vocês só me responderem aí pra eu continuar. Senão eu vou, gente. Eu vou que eu falo muito. Tá claro aí pra vocês? Pessoal do YouTube. Ficou claro aí? Tá? Então tá, Renatinha. Obrigada. Vou dar uma
secar na garganta que já foi. Então, sim, tá, então tá ótimo. E agora a hipercompensação. Essa, gente, hipercompensação é o que muitas pessoas fazem, tá? Que é o seguinte, como eu falei, a pessoa que pega e faz a festa pra ela, né? Pra em nenhum momento ela sentir que ela é desvalorizada. Eu vou dar aqui um outro exemplo da pessoa que hipercompensa. Pensam comigo uma pessoa que ela acredita que ela é feia ou feio. Passou a infância sendo humilhado, maltratado, as pessoas falavam mal do nariz, do corpo, né? Quando essa pessoa cresce, esse adulto cresce, ele vai ter um comportamento oposto àquilo. Pra quê? Pra ele não sentir aquilo que ele sentiu. Ou seja, a crença dele é que eu sou feio, ninguém vai me querer, né? Desvalor, ninguém vai me querer, desamparo. Então, o que ele vai fazer ou ela? Ela vai fazer procedimentos estéticos, ele vai malhar, ele vai fazer ficar o contrário daquilo que ele ouvia e que é só na crença dele. Ou seja, ele está hipercompensando. Mesma coisa, um outro exemplo, gente, tô cheia de exemplo aqui hoje. A pessoa que terminou um relacionamento, descobriu que foi traída, né? Descobri que fui traída, nanã. Quando ela entra no outro relacionamento, ela tá com as feridas delas ali, tá tudo ali ainda. Nada foi apagado, não some, né? O que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar no estado de vigilância, de controle. Ou muitas vezes ela nem foi traída, mas no sistema familiar dela, que é disso que a gente está falando, os comportamentos que aconteciam era de quê? De que ela viu o pai e a mãe traindo. Então ela faz de tudo para ela não passar por isso. Então ela fica naquela condição de eu preciso ficar vigilante do meu marido, da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada. Porque eu não quero me submeter ao que minha mãe se submeteu. Mas no fundo a crença dela que sustenta ela ter esse comportamento de hipercompensação, fazer esse oposto, que é o ponto que traz aí todo um desgaste. Por quê? Porque ela está fazendo coisas para tentar sobreviver. Então, o que eu quero pontuar aqui? As nossas crenças, os nossos esquemas foram formas que nós aprendemos com o decorrer da nossa vida. A gente não teve culpa do que a gente viveu, percebe? Podemos dizer que naquele momento nós éramos uma vítima, vamos dizer assim, da circunstância. Mas hoje a gente tem uma escolha. Hoje, pessoas adultas que são responsáveis por si, que são pessoas que cumprem com o seu próprio papel na dinâmica familiar, sabe que não precisa mais perpetuar com tais comportamentos, sendo ele a manutenção, fazendo o custeio da família, ou hipercompensando, né? Tentando fazer coisas opostas, ou de repente fugindo da situação. O que a gente precisa é se dar conta dessa situação para que nós estejamos conscientes vivendo a nossa vida, sem que aquilo ali que foi da nossa família ou de alguém reflita no nosso momento atual. Gente, esse padrão de comportamento atual, ele perpetua. Depois que eu finalizar aqui, eu vou disponibilizar, vou ver se eu consigo, coloco até aqui pra vocês, eu mando pra algumas pessoas, um vídeo. Eu até coloquei, eu não sei se eu conseguiria compartilhar ele. Vamos ver. Peraí. Ver se eu conseguir. Não. Gente, dá pra eu compartilhar. Eu acho que vale muito a pena vocês verem um vídeo. Vou fazer o seguinte, só pra gente não atrasar, porque assim, vai demorar uns 4 minutinhos o vídeo. Eu deixo aqui no link do meu Instagram, eu coloco alguns lugares, tá? Pra vocês assistirem o que eu quero dizer e entender também a história do Pedrinho que eu falei lá atrás, tá? Mas, pra gente poder ter consciência, estar consciente qual é o nosso papel. E que aquilo que a nossa família viveu é dela. Não significa que por eu hoje estar vivendo a minha história, eu estou sendo uma pessoa que não estou honrando. Gente, entendam uma coisa, sistema familiar, a única coisa que você deve para os seus pais é o cumprimento da sua vida.
seus pais que te fizeram, que você agora já é uma pessoa adulto, é que você cumpra com a tua história, viva o seu papel. Essa é a melhor maneira de você honrar a sua família, porque eles já te deram a vida. Então, honre sendo grato pelo aquilo que eles já te deram. E eles deram aquilo que eles puderam. Então, quem entrou e quem não ouviu, as pessoas só dão aquilo que elas podem. Então, você que aprendeu que bater é a forma de corrigir, você que aprendeu que tal religião é importante, foi o que você aprendeu. Mas não significa que se algum momento alguém na história familiar mudar, ela está deixando de ser leal ao sistema familiar. Esse sistema familiar, muitas vezes, é um sistema familiar doentio e abusivo. Camila, o que você quer dizer com isso? Eu solto umas bombas assim, né? Eu tô segurando ela. A pessoa, muitas vezes, eu vou falar um exemplo vivido. Eu tenho um paciente que está fazendo medicina, só que não é o sonho dele. Quem aí não conhece alguém que fez alguma coisa porque alguém queria que fizesse? Quem aí nunca na família teve ninguém que tenha tido uma formação e que você trouxe pra você e falou assim, eu vou ter todas as informações possíveis, e você tá se colocando naquela condição de cobrança, de autocobrança, né? Eu preciso ser o melhor, eu preciso ter o diploma mais top dos tops, né? Como a gente costuma qualificar, o mais alto possível para fazer a minha família entender. Lembra do sistema de hipercompensação que eu falei? Esse sistema, muitas vezes, ele não acontece à toa. Ele é uma forma inconsciente de vocês desafiarem os pais de vocês, ou seja, a estrutura familiar de vocês. Muitas vezes a pessoa que fala assim, né? Traz o exemplo do drink. Eu vou numa festa, eu bebo drink, bebo controlado para não ficar bêbado. Porque de repente o pai já foi uma pessoa que era alcoolista, ou a mãe, ou a avó, né? Então ele bebe no controle. Essa pessoa hipercompensa. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está nesse cuidado todo, nesse melindre todo? Porque ele quer mostrar inconscientemente para o pai dele que ele é capaz, ou para a mãe, ou para a tia, ou para a avó, que ele é capaz de beber e dar conta do que ele está fazendo. Porque ele via o pai, a mãe, a avó, o avô, enfim, bebendo e fazendo de repente vergonha. Aquilo para ele foi algo que foi catastrófico. Sim, exatamente. Por isso tem profissionais de mente por aí. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai beber aqui, ó, achando que estou bebendo na elegância. Ela não está relaxada, né? Muitas vezes a pessoa não entende o porquê que ela está com tantos dedos para muitas coisas. Outro exemplo, a pessoa que de repente simplesmente pega e enche a cara. Vou beber mesmo, todo mundo na minha família bebe. Essa pessoa tem compreensão a essa lealdade familiar. Então ela faz aquilo porque já é já é um padrão da família. Minha avó bebia, minha mãe bebia, meu avô bebia, todo mundo bebia, por que eu não vou beber? Vamos beber também, né? Que nem eu do paninho. Já falei aqui pra quem entrou agora que não ouviu. Minha família tem um padrão familiar que é o paninho. Ninguém dorme sem um paninho no olho. É o nosso apego. E a gente foi passando de geração em geração. Pode ser que em algum momento, meu filho, não sei, fale assim, não vou usar isso. Não faz... Mãe, pelo amor de Deus, não faz sentido isso. Por que eu vou usar esse paninho? Falei, mas é sua avó. Aí eu venho justificar, né? Olha, esse é o ponto, né? Então a pessoa muitas vezes ela aceita. Vou fazer, né? Ou a pessoa simplesmente vai fugir daquilo. O que ele vai fazer? Ele não vai chegar perto de bebida, para não chegar nem perto em nenhum momento daquela situação ali que é gatilho para ele, para pensar nas questões do pai, da mãe, ou nem pensar, aquilo ali tem uma repulsa que ele às vezes nem se dá conta. Olha aí a palavra se dando conta. Então vamos lá. Então, gente, qual é o ponto aqui, né, pra gente ir caminhando aí, pra gente encerrar? A consciência do nosso papel na nossa família. A gente poder hoje ser pessoas responsáveis por um papel familiar consciente. Você vivendo o seu papel familiar, respeitando quem é a sua mãe, quem é o seu pai,
sabendo que às vezes vão ter crenças deles, mas que são deles, não são suas. É difícil, sabe por quê? Porque as pessoas não aprenderam a lidar com a condição do outro nessa situação de confronto. Não quero confrontar. Quem foi que disse que você tem que confrontar? Você precisa se trabalhar para que você possa compreender que não há confronto. Quando você entende uma situação, quando aquilo passa a fazer sentido para você, percebe? E o ponto é, novamente, as pessoas que passaram pela sua vida fizeram você ser quem você é, fizeram o que podiam, com o que podiam, ainda que você foi inserida no meio da bebida, das drogas, ainda que você foi inserida numa situação no qual você foi abandonada, outras pessoas te criaram, seus pais só podiam chegar até ali, eles não podiam ir além disso, porque ninguém, até o momento daquela família, teve um Pedrinho não, o Joãozinho, né, gente? O Joãozinho e uma Camila aqui agora, deixa eu falar aqui um pouco de mim, para poder despertar e fazer vocês serem as pessoas como o Pedrinho foi, que fez a família do... como o Joãozinho foi, que fez a família do Pedrinho, né? Tá caindo aqui, não cai não, peraí. Que fez a família do Pedrinho mudar aquele peru cortado. Vocês podem ser essas pessoas. A ver que, ok, a minha família fez assim. Posso, mas eu já sei que eu estou fazendo agora de maneira consciente. Não porque se eu não fizer, eu não vou me sentir leal àquela família. Mas porque isso aqui eu vejo sentido, que é a minha questão do meu paninho. Por que eu uso o paninho? Eu sei que se eu não usar aquilo ali, hoje, não muda. Inclusive eu dizia, olha o que eu dizia. É porque eu sinto o cheiro da minha mãe, já tá aqui. Se eu dormir sem isso, eu me senti até mal. Tem noção? Então o ponto é, né, a gente estar consciente pra gente poder, vocês hoje aqui, né, as pessoas que estão aqui ainda, as pessoas que vão ver esse vídeo depois, as pessoas que estão no YouTube, vocês poderem ser a mudança daquilo que muitas vezes tanto trouxe sofrimento pra você, mas que por alguma questão você continuou fazendo. Você viu sua mãe trabalhando muito e você acreditou que trabalhar era o que fazia sentido. Então você se colocou numa cobrança árdua de trabalho. Você viu seu pai com questão, de repente, aí financeira, sua mãe com questão financeira. Você, infelizmente, também está vivenciando esse conflito. Porque foi o que você aprendeu. Inconscientemente, é uma maneira empática até, vamos falar assim, sempre inconsciente mesmo. Porque quem é que quer repetir coisas que fazem mal? Só que você não se dá conta disso. Que você apenas está vivendo o papel deles. Um papel que não é seu. Entende? Então, voltando a recapitular. Os seus pais já deram a vida por vocês. A família que criou vocês fez o que pôde, como pôde. Seja grato ou grata de olhar que, ainda que eles tenham feito coisas que vocês não concordam, não aceitam, eles fizeram porque era o que fazia sentido para eles. Mas se já não faz mais sentido para você, é hora de se dar conta disso e pausar, ser essa interrupção e deixar com que cada um cumpra seu papel na medida que puder. Fica no automático. Por que eu falo da psicoterapia nessa condição de se dar conta? Porque a gente vive um automático muito grande, a gente não percebe quantas coisas a gente carrega da nossa família. Quando eu finalizar aqui com vocês, eu vou explicar só uma atividade para vocês fazerem. Depois, se vocês quiserem dividir comigo, pra gente poder falar um pouco, eu fico à disposição, tá? Mas viva a sua história, viva a sua verdade, que faz sentido para você.
Às vezes você está se colocando numa situação que você está tentando provar para os seus pais que você é capaz. Porque a sua crença, a crença que você não quer olhar, está fazendo você agir de uma maneira hipercompensatória, oposta, que está demandando um extremo de você nesse controle, nessa autocrítica, autoexigência. Porque você não quer sentir, não quer acreditar no que a tua crença fala, que é, olha, você é um fracasso. Só que crença, pensamento, emoção, gente, não é uma verdade. É apenas uma condição, é apenas a forma que você aprendeu a lidar com tudo aquilo. A sua emoção, ela vai estar influenciada por muitas questões, mas não pode ser que vai paralisar você e fazer você viver no papel de desconforto no seu sistema familiar. Porque isso você vai levar para o seu casamento, ou para o seu relacionamento, ou para a sua nova vida, né? Que eu tenho pessoas também que não querem casar e tá tudo bem, mas que você vai levar para a sua nova vida, você vai carregar coisas que não faz sentido, porque você está tentando fugir. Olha aí, muitas vezes você está tentando fugir ou hipercompensar. Então vamos estar conscientes daquilo que hoje a gente faz, que foi dos nossos pais. A gente faz isso porque a gente não quer viver o que nossos pais viveram, né? Então a gente às vezes deixa de beber porque meu pai bebia muito, eu tenho medo. Seja você, esteja consciente, saudável. Uma pessoa consciente, saudável, se ela quiser beber, eu estou usando aqui esse exemplo, ela vai fazer isso de maneira consciente. Ela não vai ser o pai dela, porque ela já sabe. Ela se separou. Não existe mais essa confusão familiar, essa inversão de papéis. Você agora é você não é mais seu pai, você não é mais a sua mãe. Então você tem que viver a sua vida, a sua história. E por fim, aceitar. O que é aceitar? Aceitar o que a gente viveu. A gente não muda o que a gente viveu. Tem paciente que às vezes chega assim, eu quero mudar, eu não quero mais aceitar isso, aconteceu isso comigo, eu não quero mais olhar para isso. Não, você vai olhar. Claro que vai olhar, fez parte, tá ali. Já aconteceu, você aceita que já aconteceu, a gente vai trabalhar a sua aceitação diante dessa situação. Mas isso não significa que você tenha que se conformar e continuar fazendo aquilo ou aceitando aquilo, que é o relacionamento abusivo. E a família, às vezes, a discussão familiar, você leva aquilo também para o seu relacionamento. Sua mãe que só reclamava, você passa a ser a pessoa que reclama e de repente alguém fala assim, caramba, tu é igual tua mãe que só reclama. Aí você, quê? Não fala isso, eu não sou. É sim, mas a gente não quer aceitar. Gente, a gente teve referências, nós somos ali alimentados de referências o tempo todo. Por que eu falo tanto da gente estar consciente e cumprindo o nosso próprio papel, olhando pra gente, aprendendo a se olhar, para você ser uma pessoa consciente e não precisar mais fazer aquilo que é do outro, aquilo que não faz sentido para você, só porque dentro de você tem uma crença que se você não fizer, você vai estar sendo uma pessoa que não é leal com sua família, ou sua mãe vai te apontar. Gente, somos pessoas elaboradas, pessoas que estão aqui para se trabalhar e para poder mudar aquilo que foi ensinado que tanto machucou. Não machuca você estar num relacionamento, às vezes, submeter a aceitar relacionamento com traição, você saber disso, ou às vezes você mesmo acaba sendo essa pessoa que acaba traindo, que não tem esse controle. Por quê? Porque você foi reforçado na sua infância, foi o comportamento que você aprendeu e que você acabou internalizando. E isso, ainda que você diga, gente, não faz sentido nenhum. Por que eu faço isso? Não é para fazer sentido. Nossas crenças não fazem sentido. Mas elas, por algum motivo, estão aqui com a gente. E o que a gente passa a fazer, a gente aprende a lidar com elas. Estão conseguindo entender? E aí? Estão conseguindo? Sim. YouTube também.
Então, qual é o ponto, gente? A gente precisa olhar para nossa vida. Porque até mesmo para a gente poder ajudar alguém com a nossa empatia, eu volto a ressaltar, a empatia é ajudar o outro, estar com ele ao lado dele, mas não fazer por ele. Você não pode, vou falar agora, o psicólogo não fala isso, mas eu vou falar agora. Você não pode cumprir com o papel do outro. Você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque o papel é do outro. Então trazer tudo para você, assumir aquilo que é do outro, só desgasta você. Faz você apenas de gato e sapato. Essa é a palavra. Sabe por quê? Porque na verdade isso só tá acontecendo, você só tá fazendo, tendo esse tipo de comportamento de sendo a pessoa heróica da família, ainda que seja muitas vezes heróico. Eu sou a ovelha negra. Alguns dizem isso. Mas é a ovelha negra que todo mundo pede e você faz, né? E aí você diz, porque eu sou muito bom, sou muito boa. Sim, eu acredito que você seja. Mas se você não fizer, o que acontece? Aí eu vou ser ruim. Olha a tua crença aí fazendo você acreditar nisso. E aí eu pergunto, tá, ok, eu entendi que você vai fazer isso, mas esse papel é seu? Não, é do meu pai, da minha mãe, é da minha avó. O que tá fazendo você cumprir com isso que não é seu? Vai cumprir com a sua vida. A gente não fala assim, né? A gente trabalha a vida da pessoa para que ela faça isso. Entende? Então, gente, pra gente poder encerrar, vocês estão até o momento com alguma dúvida? Alguma pergunta? E aí? Uma dúvida, alguma pergunta? Pessoal do YouTube, pessoal aqui também do Instagram. Até o momento, alguma dúvida? Alguma pergunta sobre essa dinâmica, esse padrão familiar? Conseguiram entender o que então é o padrão familiar? As formas que nós temos de lidar com esse comportamento da nossa família? Ok, Vogue. E aí, vamos esperar mais um pouquinho. Mais alguém? Dúvidas? Ficou claro? Só nas reflexões, pois é. Quem aí conseguiu se dar conta que tá cumprindo até hoje com alguma coisa que era de alguém, alguma referência, que era de repente aí da mãe, do pai, tá vivendo o mesmo relacionamento que a mãe viveu? Camila, não consegui me dar conta disso, mas aí vamos refletir um pouco mais, né? Tá num relacionamento às vezes abusivo, com uma pessoa agressiva, porque você via ou seu pai ou sua mãe agir assim com outro, ou seu tio, ou sua tia, ou sua avó agir assim com você, e você passou a acreditar que isso é normal. Ou a pessoa que deu pra entender, se identificou. Que bom, Lili. Então, essa condição desse sistema, ele só perpetua porque nós estamos ali fazendo essa manutenção de alguma coisa, né? E o que eu queria hoje com esse encontro é ajudar vocês a se darem conta. Temos uma... O pessoal do YouTube tá... Temos uma integrante aqui da equipe. Então, é pra gente poder olhar para o nosso cenário familiar e conseguir entender e possivelmente, né, viver a nossa própria história sem mais pensar que você, quando você está consciente, você de repente, por não fazer algo que já foi feito, que isso faz de você uma pessoa que não é boa, que você não é pertencente dessa família, mas que você encontrou a sua própria história, aquilo que faz sentido. Lembra do profissional que eu falei, que está estudando medicina, que eu atendo, e ele não quer. E a carreira que ele quer até então é uma carreira significativa, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente precisa começar a olhar pra gente sem medo. Gente, vou voltar a falar, o que seu pai e sua mãe fez foi dar a vida. Demais disso, cabe a você fazer. Você daqui pra frente já estão adultos, assumirem o papel de vocês na vida de vocês, sem mais ser uma pessoa cumpridora do papel do outro.
Porque esse lugar a gente não consegue estar, né? E aí você ainda vai se sentir assim, tá vendo? Fiz e é isso que eu mereço ouvir. Faço tudo por quê? Por que você faz tudo? E às vezes você faz tudo coisas que você nem precisava fazer, mas você faz, né? Então como eu não consegui compartilhar aqui o slide, eu vou só mandar a última foto, eu vou printar, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, peraí. Só pra vocês entenderem o último slide. Vê se vocês conseguem ver, está claro aí pra vocês. Conseguem ver? Só me dão um ok, eles estão vendo. Dá um okzinho aí. Conseguem ver essa imagem aqui que eu coloquei? Vou esperar vocês me dizerem se estão vendo a tela que eu tô mostrando. Ok? Sim. Chegar mais perto, se vocês olharem. Olha como é que foi essa família. Ó, aqui a gente tem uma mãe, que, né, os filhos estavam sempre tentando atrás. O que aparenta, né? Que não tinha atenção, que essa mãe estava de repente voltada para alguma coisa. E todos foram, ó, se tornando isso. Pessoas que estavam sempre voltadas, né, de costa para outra. Provavelmente essa pessoa esperava o quê da mãe? Atenção, carinho. A gente sempre vai esperar alguma coisa, gente. Criança, então, sempre espera, né? E muitas vezes essa mãe aqui só tá dando aquilo que ela foi ensinada. Provavelmente ela aprendeu com a mãe dela que era assim que tinha que ser feito. As responsabilidades do dia a dia não deixavam ela fazer diferente. E essa criança cresceu, pediu, não teve. Se tornou uma adolescente, pediu e não teve. E aí todas foram fazendo isso, ó, uma com a outra. Ficou grávida, ó. E aí, ó, todas as gerações, estão vendo? E aí, ó, no finalzinho a gente tem uma criancinha. Só que essa criança, no futuro, somos nós também, magoados, sofridos. Mas, quando a gente tem uma mudança no nosso papel familiar, a gente percebe, ó, que a geração foi acontecendo, mas que por algum motivo veio um Joãozinho, veio um momento de ressignificar essa história familiar, de trabalhar isso na terapia ou qualquer que seja, e isso passou a ser diferente. Percebe aqui agora como é a relação? Uma relação de amor, de acolhimento, de escuta. Pessoal do YouTube eu vou mostrar também, tá? Vou mandar pra vocês. Então, só vou voltar pra mim, pra gente poder encerrar. Como eu disse, foi mais porque vocês estavam pedindo, né? Eu não sou de vir aqui, eu não venho muito aqui fazer live. Eu fiz hoje porque realmente era uma demanda muito grande. Eu vi que muitas pessoas estavam com um assunto muito parecidos. Eu falei, bom, por que não trazer isso para as pessoas poderem olhar para a sua dinâmica familiar e possivelmente sair daqui com algum significado, com alguma semente, com algum novo olhar, né? Então eu agradeço para vocês que estiveram aqui comigo por esse tempo todo aí falando, ouvindo. Espero que tenha feito sentido em alguma coisa para vocês. Me coloco à disposição para a gente conversar, quem quiser conversar depois, esclarecer alguma coisa, fazer alguma pergunta, tá bom? Uma boa noite para vocês, pessoal também do YouTube, né? Que tá aqui do outro ladinho, que também foi super importante. Todos vocês, é porque hoje foi realmente ia sair de uma maneira, mas poderia ter saído de outra. Mas, vamos dizer que, né, saiu como deveria ter saído. Que bom que você gostou, Vogue. Fico feliz. Obrigada, Lili. Imagina. Uma boa noite para vocês. Desejo tudo de bom e que vocês possam ser a pessoa que vai ser consciente e mudar aí esse padrão que a família vem vivendo e sofrendo, ou na vida de vocês ou na vida de alguém, tá? Uma boa noite saindo aqui então primeiro do YouTube, tá? Não, do YouTube não, gente, do